Olá, meu nome é Sofia. O meu é Matheus. E eu sou Gabriel. Nós fazemos parte da equipe WestSoFly Micro e hoje vamos apresentar nosso projeto para a 22ª competição SAE Brasil Aerodesign. Gostaríamos primeiro de agradecer os apoiadores do projeto. Iniciamos com os estudos preliminares com o objetivo de definir os requisitos e as prioridades do projeto. Para isso, nós fizemos a análise da função pontuação e tabelas comparativas, o que nos permitiu identificar os parâmetros importantes para uma boa pontuação, bem como falhas dos anos anteriores e possíveis melhorias. Assim, nós analisamos a influência de parâmetros como o fator tempo de desmontagem, a eficiência estrutural e o tempo de retirada de carga na pontuação. Comparamos também os principais colocados da competição de 2018, o ano com o regulamento mais parecido com o atual, e seus dados como o tempo de desmontagem, MTOW, peso vazio e pontuação de bateria de voo. Diante da comparação dessas análises com o histórico da equipe, observamos que as principais falhas na pontuação de voo eram devido à falta de voos válidos e ao tempo de desmontagem longo. Assim, nós definimos como prioridades de projeto a confiabilidade, para garantir voos válidos, e a facilidade de desmontagem, para assegurar uma boa pontuação. No anteprojeto, a equipe foi dividida nos grupos Caixa, para analisar a maneira ideal de comportar a aeronave e aprimorar o espaço, Encaixes, para minimizar o tempo de desmontagem e garantir a confiabilidade do projeto, Análise multidisciplinar, para determinar a geometria que conferisse a melhor pontuação, e Extração, para garantir a confiabilidade na missão lápis. Definimos então o monoplano convencional, devido à experiência da equipe com a configuração e a melhor acomodação na caixa, e a asa alta por não comprometer o compartimento de carga e ter a maior segurança na hora do pouso. Definimos também, para reduzir o volume ocupado na caixa, que a fuselagem seria totalmente desmontável. Na análise da caixa, nós utilizamos o software SolidWorks para analisar quais partes eram viáveis e úteis de serem desmontadas e encontrar a melhor maneira de posicioná-las, procurando sempre minimizar a quantidade de encaixes. Assim, nós obtivemos uma configuração com volume de 36 litros, que não requer a desmontagem do trem de pouso nem do berço do motor e seus componentes, beneficiando o tempo de desmontagem. Além disso, com a fuselagem desmontável, foi possível analisar asas com maiores áreas. Em seguida, nós projetamos os encaixes. Na asa, a longarina conta com 2 encaixes, macho e fêmea, colados no interior de cada longarina e unidos por um parafuso. E a seção central da asa é colada ao topo da fuselagem. O encaixe das empenagens no tail boom é baseado em 3 peças. O encaixe da EH, que é tubular e tem um rasgo para passar a longarina da EV. O encaixe da EV, que é posicionado em sua base e é do mesmo diâmetro que o tail boom. E o encaixe central, que é instalado no meio dos outros para impedir a rotação deles. Assim, todo o sistema pode ser imobilizado com apenas um parafuso. O encaixe do tail boom na fuselagem possui uma placa inclinada que restringe seu movimento e serve de apoio estrutural e é fixado também por um parafuso. E por fim, as faces da fuselagem são unidas por 4 eixos longitudinais. Para a análise multidisciplinar, desenvolvemos um algoritmo em MATLAB de simulação de corrida de decolagem, que permite o cálculo do MTOW de uma geometria de aeronave para a distância de decolagem de 50 metros. O programa recebe como entrada alguns parâmetros variáveis e possui alguns fatores fixos advindos de outras áreas. Com isso, nós realizamos uma busca dentro de intervalos, baseados em bibliografias, dos parâmetros de entrada, paralelamente a um algoritmo para estimar a pontuação. E assim, nós obtivemos a geometria de aeronave que melhor atendia aos requisitos da missão. Por fim, para a extração, nós dimensionamos o paraquedas e definimos que o sistema de extração se daria por meio de uma porta, mantida fechada por um servo e aberta por meio da ação da gravidade e auxílio de elásticos. Assim, a carga fixa, contida em um compartimento, se localiza abaixo da carga lápis. Os estudos de aerodinâmica foram iniciados com a escolha dos perfis. Para a asa, objetivando a maximização do MTOW, o parâmetro considerado mais relevante foi a curva CL por alfa, tendo em vista a limitação da área de asa imposta pela caixa e também a necessidade de alta sustentação. Sendo assim, o melhor perfil encontrado foi o Selig 1223. Para a EH, o perfil escolhido foi o Wepler 168, devido ao seu coeficiente de arrasto relativamente baixo e ao coeficiente de sustentação satisfatório para controle e para geração de momento de arfagem para decolagem. Já para a EV, o perfil escolhido foi o Wepler 169, uma vez que este proporciona espaço suficiente para a alocação do servo e apresenta uma boa eficiência aerodinâmica. Além do mais, visando uma redução do arrasto induzido,
Analisamos a implementação de dispositivos de ponta de asa. Optamos pelo end plate por ocupar um volume de caixa menor e possuir uma facilidade construtiva em relação ao winglet, por exemplo. Com isso, ele apresentou um ganho de razão de subida e de carga paga. A fim de viabilizar as análises de desempenho e de conhecer o comportamento da aeronave em voo reto nivelado, calculamos a polar de arrasto para diferentes altitudes e em diferentes condições de massa, pré e pós-extração de carga. Por fim, visando a segurança operacional da aeronave, analisamos o stall da asa, a fim de verificar o ângulo de stall e como ele se propaga. Em estabilidade e controle, nós objetivamos que o passeio de CG com a extração fosse o menor possível. Assim, definimos a posição vertical do CG, conciliando o ganho de MTOW, um passeio pequeno e a facilidade de alinhamento sem utilização de pesos corretores. Para a margem estática longitudinal, nós escolhemos o valor que permitisse o maior MTOW sem extrapolar os valores dos anos anteriores devido à falta de feedbacks em voo esse ano. Calculamos também as margens lateral e direcional, garantindo a estabilidade estática durante todo o voo. Nós escolhemos a configuração toda móvel para EH após verificar que ela gerava mais momento que a configuração com profundor. Para o seu dimensionamento, nós utilizamos o volume de caldo que conferia maior MTOW, já que essa superfície é crítica para a rotação da decolagem. A partir disso, nós definimos as dimensões que melhor se adequavam à caixa e conferiam também eficiência aerodinâmica. O dimensionamento da EV foi feito visando uma boa disposição na caixa, eficiência aerodinâmica e valores de volume de cauda dentre os utilizados historicamente pela equipe. As análises de estabilidade dinâmica procuraram identificar os 5 modos de movimento e verificar sua adequação à norma militar. Nós verificamos também o comportamento da aeronave em resposta aos pulsos de comando e à manobra de extração, todos os quais se mostraram convergentes. Em controle, nós calculamos a trimagem do avião para condições de pouso, decolagem e voo reto e nivelado pré e pós-extração. Verificamos também que as superfícies de comando eram suficientes para a realização das manobras da missão dentro dos limites e condições da competição. Em desempenho, no conjunto motor-propulsor, a escolha do motor se deu pela sua alta potência nominal e boa relação peso-potência. Além disso, utilizamos 2 baterias de polímero lítio, com 3 células em série. Escolhemos a hélice de 15 polegadas de diâmetro por 6 de passo, por obter o melhor desempenho dos ensaios estáticos, e, usando o latímetro, constatamos que seriam respeitadas as limitações de corrente da bateria. Por causa da situação de pandemia, a tração dinâmica foi estimada numericamente a partir de um software que avalia o desempenho do conjunto. O comprimento do berço do motor foi escolhido como o maior permitido pela caixa, para minimizar a interferência da fuselagem na tração. Fizemos a análise de desempenho tanto para condições de massa, de pré e pós-extração. Com as curvas de potência, calculamos as velocidades máximas e mínimas da aeronave e, juntamente com a velocidade de stall já determinada, elaboramos os envelopes de voo. Além disso, estimamos a duração de bateria com o motor a pleno, idealizamos um trajeto de voo e calculamos o tempo necessário para a realização da missão. Vemos que há um excedente de autonomia mínima em relação ao tempo necessário de voo, comprovando a sua segurança. Em cargas, como foi verificado em estabilidade de controle que não há passeio horizontal do CG durante a operação da aeronave, os cálculos de envelope de cargas contaram apenas com os 2 extremos em situações de massa pré e pós-extração, considerando o nível do mar por ser a condição mais crítica de operação. A definição do diagrama VN se baseou nas características esperadas para a operação da aeronave para a competição, transporte de carga sem realização de manobras de cunho esportivo. Assim, utilizamos os fatores de carga propostos por Lomax e as velocidades de rajada foram determinadas estatisticamente, evitando superdimensionamento estrutural. Determinados os diagramas, os cálculos de cargas foram realizados visando cobrir seus pontos críticos, respeitando os requisitos de segurança da CSVLA. Em seguida, as sustentações em momentos aerodinâmicos na asa foram obtidos por meio do CEA-VLM, em conformidade com a norma CSVLA, e a partir dos quais foi possível obter os esforços solicitantes na asa. Para as empenagens, as cargas foram determinadas conforme a norma para todas as condições críticas. Quanto às distribuições de sustentação e esforços solicitantes, utilizamos o método de Stender. Também calculamos as cargas no berço do motor, no tail boom, no trem de pouso e nos atuadores das superfícies de comando, que foram verificadas por meio de análise estrutural. Os dimensionamentos estruturais realizados partiram da premissa de redução de peso da aeronave, segurança, maior eficiência estrutural, baixo custo, facilidade construtiva, aplicando-se o fator de qualidade de 1,15 e fator de segurança de 1,5 nas cargas recebidas de input. Todas as análises em elementos finitos foram feitas usando o critério de falha de Hoffman para materiais compostos
e von Mises para os demais. No dimensionamento analítico das longarinas, procuramos uma solução que conciliasse resistência, massa, facilidade construtiva e custo. Foi escolhida para a asa uma longarina de fibra de vidro com afilamento somente no encaixe, definida pelo cálculo estrutural e análise de materiais. No caso das empenagens, a definição foi feita considerando o uso de tubos pré-fabricados de fibra de carbono. Em seguida, foram feitas análises iterativas em elementos finitos para validar a parte analítica e verificar a deformação e fase estrutural de modelos complexos. Ao final do processo, obtivemos a quantidade mínima de camadas de laminado de fibra de vidro para a longarina e definimos uma caixa de torção de chapa de balsa em 70% da envergadura, balanceando rigidez com massa. O dimensionamento da fuselagem foi baseado na otimização topológica e assim podemos definir uma estrutura treliçada. Ela foi feita de madeira de balsa e fibra de carbono, devido à alta resistência específica e com diferentes seções, visando o menor peso vazio que suportasse os esforços requeridos. O berço do motor foi dimensionado para suportar as cargas oriundas do motor, da hélice e da aterragem em 3 rodas. Assim, ele e sua base são feitos de laminado sanduíche com núcleo de aramida e fibra de carbono bidirecional. O trem de pouso principal foi pensado como laminado de fibra de vidro devido à sua grande resistência mecânica e resiliência. Seu design apresenta filamento para melhor distribuição de inércia diária. Além disso, ele é colado à face inferior da fuselagem, evitando o uso de parafusos. A trequilha foi dimensionada para suportar as cargas de aterragem em 3 rodas, optando por alumínio devido à sua disponibilidade e alta resistência mecânica. Já as rodas foram dimensionadas por meio de otimização topológica para suportar a aterragem em uma roda, definindo o material de fabricação como nylon. Para a cauda, foi definida uma estrutura do tipo tailboom, fabricada em fibra de carbono bidirecional. Ambos os materiais foram escolhidos devido à resistência específica satisfatória e facilidade construtiva. Os encaixes da asa e das empenagens são do tipo macho-fêmea, havendo também um encaixe simples na fuselagem. Fabricados usando manufatura aditiva, foram pensados para diminuir o emprego de parafusos e facilitar a desmontagem. Seus dimensionamentos foram feitos usando diferentes modelos para alívio de massa em elementos finitos. Em aeroelasticidade, a aeronave foi verificada em análise estática para os fenômenos de divergência e reversão de comandos, usando o método de elementos finitos para se determinar a posição do centro elástico. Além disso, usamos modelos analíticos para calcular as velocidades críticas. Observamos que todas estavam abaixo do limite de 120% da velocidade de mergulho, conforme a norma CS-VLA. Verificamos também a análise dinâmica dos modos de vibração da asa e das empenagens, por meio de elementos finitos. Finalmente, por meio das frequências obtidas dos modos de vibração, determinamos a velocidade de flutter por métodos analíticos. No projeto elétrico, optamos por um conjunto de transmissão de radiofrequência que possuía um número suficiente de canais que impedisse interferências e que tinha dimensões adequadas para a caixa. Para a escolha dos servos, priorizamos os disponíveis no inventário da equipe que possuíssem a melhor relação peso-torque e que suportassem as cargas na superfície de comando obtidas em cargas. Além disso, uma vez que os servos digitais têm grande vantagem em torque estático quando comparados com os analógicos, os servomotores escolhidos para o leme, alerões e profundor foram todos digitais. Com base nos dados dos ensaios estáticos e dinâmicos dos servomotores realizados em anos anteriores, fizemos o dimensionamento da cablagem e da bateria do sistema elétrico. Visando garantir um voo seguro, analisamos falhas e riscos aos quais a aeronave estaria submetida, buscando soluções preventivas para o bom funcionamento do sistema elétrico durante as missões. Por fim, gostaríamos de agradecer novamente os apoiadores do projeto. E também nossos patrocinadores. Agradecemos a atenção.